Pessoal, Itaúsa mais uma vez no alvo dos bancos de investimentos. Atualmente o BSBB elevou o preço-alvo de Itaúsa de 12 para 13 reais, pessoal. É interessante a gente destacar que a Itaúsa atualmente ela vem sendo negociada a R$ 9,69, o que nos dá um upside de 34% só na valorização desse ativo, fora os dividendos que a Itaúsa deverá entregar aqui um crescimento de dividendos no médio prazo. Atualmente a empresa está com dividend yield na casa dos 6%, e além disso a empresa também que acaba bonificando o seu investidor, né? Então nesse vídeo eu vou destacar para vocês os principais pontos que fizeram esse banco de investimentos aumentar o preço-alvo de Itaúsa, enxergando a taxa de retorno de 39%, considerando aqui o desconto de holding mais o potencial de dividendos no médio prazo. A gente vai falar também dos principais pontos chaves de Itaúsa, porque ela tem um valor estratégico muito grande numa carteira de investimentos de longo prazo, e também a gente vai tentar ver aqui, pessoal, se valeria a pena comprar Itaúsa nos preços atuais, olhando aqui para o dividend yield, tá? Não só para a valorização, mas também, principalmente para o dividend yield. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscreva no canal, deixe o seu like e também um comentário. Pessoal, o BS ele acabou revisando o preço da Itaúsa para a casa dos R$ 13 reais. Então, segundo o banco, esse seria o valor justo da Itaúsa, principalmente considerando que no preço atual, o retorno total da Itaúsa, pessoal, incluindo aqui o upside potencial, mais o dividend yield, ele deverá ser maior do que o Itaú, tá? E nesse contexto, o UBS ele aponta que a Itaúsa ela acaba sendo uma forma mais barata de você investir no Itaú, especialmente em meio às incertezas relacionadas ao fim dos juros sobre o capital próprio, tá? Na conta dos analistas, a Itaúsa ela deve dar um retorno aqui de 39% nos próximos 12 meses, em comparação com apenas 29% do Itaú, tá? E existem dois pontos chaves muito importantes aqui para a gente entender o potencial de retorno da Itaúsa, tá? E também vou explicar para vocês nesse contexto porque que eu prefiro a Itaúsa em detrimento do Itaú. Atualmente a Itaúsa está negociando com um desconto de 19,6% em relação ao valor de mercado dos seus ativos. Tá? Então esse desconto está um pouquinho abaixo da média dos últimos 12 meses, pessoal. Principalmente porque a Itaúsa ela acabou se valorizando bastante nos últimos 3 meses. Então a gente pega aqui a valorização da Itaúsa, ela entregou 27,5% de retorno nos últimos 3 meses para quem comprou nas mínimas, e atualmente esse desconto ele está um pouquinho menor. Outro ponto chave aqui, pessoal, é que a UBS ela acaba destacando que a reforma tributária deve eliminar parte das ineficiências tributárias da holding, que justificam o desconto em relação ao valor dos ativos, tá? Então a empresa ela tem sim um desconto de holding justamente por causa da ineficiência tributária, já que hoje a Itaúsa ela paga PIS e COFINS sobre o JCP que ela recebe das suas investidas. Nesse caso aqui, o UBS estima que essa ineficiência explique de 7 a 8% do desconto. Tá? Então, no caso aí de uma reforma tributária que vai beneficiar a holding, a gente deve ver uma participação maior das empresas investidas no resultado financeiro da Itaúsa. Isso poderá impactar diretamente o recebimento de proventos por parte da Itaúsa e, em consequência disso, o recebimento de proventos por parte dos seus acionistas. Historicamente, a Itaúsa repassa 100% dos proventos recebidos do Banco Itaú para os seus acionistas e ela acaba retendo muito mais os dividendos das empresas não financeiras, tá? O provento das empresas não financeiras, ela utiliza para reforçar o seu caixa e para reinvestir nessas próprias empresas. Então a gente sabe muito bem que muitas empresas da carteira da Itaúsa estão ainda em fase de maturação, ou seja, estou falando da Dexco, da CCR, da Egea, NTS e principalmente aqui a Copa Energia. Então ela vai retendo um pouco mais desses dividendos para reinvestir nas empresas. Um exemplo claro disso foi o fato da Alpargatas agora internacionalizar suas operações, e a Itaúsa ela acabou participando fortemente desse follow-on, buscando capitalizar o Alpargatas para essa estratégia de internacionalização. No curto prazo, a gente não deve ver um crescimento tão significativo dos proventos de Itaúsa, mas no longo prazo, como eu falei para vocês, as empresas investidas vão começar a melhorar os seus resultados, e além disso nós temos aqui o Itaú performando muito bem atualmente, tá? Então o banco ele conseguiu passar pela crise da inadimplência de maneira bem tranquila, e ele está conseguindo crescer a carteira de crédito, e ele deve continuar entregando lucros crescentes a longo prazo e dividendos que também deverão crescer, pessoal. Hoje a Itaúsa é uma das maiores posições da nossa carteira pública de investimentos. Nós conseguimos fazer a aquisição de quase 1.700 ações de Itaúsa, pagando R$ 7,80 na ação. Um preço médio muito interessante que vai nos garantir aqui um yield superior a 6% já no médio prazo. Lembrando, pessoal, que a Itaúsa ela remunera não só através de um dividendo, como também através das bonificações, tá? Isso aqui é muito interessante porque você vai aumentando passivamente a sua participação no dividendo futuro. Então, a cada ano, por mais que a empresa esteja aumentando o seu patrimônio líquido, você está aumentando também a sua proporção no rateio dos dividendos, principalmente quando você considera os programas aqui de recompra de ação, tá? Então, ela está fazendo
novas bonificações, mas ela também está recomprando uma quantidade significativa de ações. Isso vai diluindo o acionista especulador que compra e vende o ativo e vai permitindo que o investidor de longo prazo ele seja muito beneficiado do efeito dos juros compostos. Então esse aqui é um estudo que a gente já trouxe aqui no canal, né, do investimento realizado em janeiro de 2009 nas ações de Itaúsa, um investimento de R$100 mil. Tá? E a partir daqui o investidor ele não realiza aportes recorrentes, ele só reinveste os dividendos recebidos pela própria ação. E a gente percebe que isso aqui acaba tendo um efeito muito positivo no seu patrimônio a longo prazo, já que a Itaúsa ela transforma R$100 mil em R$705 mil. Então a gente está falando aqui de 605% de retorno e mesmo assim, pessoal, a gente está falando de uma ação que está sendo negociada bem abaixo do seu preço justo, né? O próprio UBS aponta um preço justo para a Itaúsa de R$13 e hoje ela está sendo negociada a R$9,69, tá? Então esse investidor que aplicou R$100 mil de Itaúsa e carregou ao longo de 14 anos, só de dividendo ele recebeu aqui R$288 mil, pessoal. E olha só o impacto das bonificações ano a ano. Então ele começa com 16.638 ações e vai fechar agora julho de 2023 com 72.772 ações. Então é um crescimento aqui de 325% na participação acionária desse investidor. Lembrando que ele não realizou mais nenhum aporte, só reinvestiu os dividendos e foi beneficiado aqui no longo prazo pelas bonificações. Tá? Então muita gente acaba deixando passar despercebido o impacto das bonificações em cima do seu crescimento patrimonial, pessoal. Lembrando que a Itaúsa ela é uma ação que você precisa comprar nos momentos certos. Se você pagar muito caro na Itaúsa, você vai ter um retorno relativamente baixo, pessoal. Por quê? Porque o seu yield on cost ele vai ficar inferior a 6% e você não vai conseguir comprar uma quantidade tão significativa de ações. Então, procure reforçar os seus aportes em Itaúsa justamente quando ela vem aqui para a faixa dos R$8, que é um excelente ponto de compra, tá? É claro que quem comprar nesse preço ainda vai ter um retorno satisfatório, principalmente considerando aqui o preço-alvo do UBS. Entretanto, se você tiver um pouco mais de paciência e tentar comprar Itaúsa na faixa dos R$8, você tem um potencial de retorno bem maior, porque você vai comprar mais ações e o seu dividendo projetivo ele vai ficar maior do que 6%. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, eu peço que você fortaleça o meu canal, deixando o seu like, também um comentário e até o próximo vídeo.